aliás, a tradição fala para nós acerca de 3 pessoas, né? A tradição nos apresenta 3 pessoas e até nos dão nome dessas pessoas, né? Baltazar, Gaspar e Belchior, Melchior, né? Mas isso nada, de fato, é assim comprovado. Acredita-se que foram 3 reis magos, exatamente porque eles presentearam Jesus com 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E é interessante que esses 3 presentes, eles oficializam, né, o ministério de Jesus como rei, como profeta e como sacerdote. Portanto, ouro, incenso e mirra. Mas nós não sabemos se eram 3 reis, se eram 2 reis, né? Um é certeza que não eram, exatamente porque a palavra é no plural. Aliás, não fala nem que eram reis, as traduções dizem para nós que eram magos, mas nós aprendemos culturalmente a olhar para esse texto e chamar o texto dos 3 reis magos. Imaginamos que eles possam ter sido reis nas suas províncias, né, porque uma grande viagem, eles carregavam produtos valiosíssimos, ouro, incenso e mirra, eles tinham recursos, possivelmente eles não estavam só os 3 no deserto afora, possivelmente havia uma grande comitiva com eles, guardas, né, oficiais, servos, portanto, ao seu dispor. Afinal de contas, eles estavam indo para um evento espetacular e um evento único no universo. Reis magos, como eu disse, a Bíblia em si, nenhuma tradução diz para nós que eles eram reis, mas nós aprendemos, principalmente com a tradição católica, a entender que eles eram reis. Mas interessante que a palavra mago, ela pode ser estranha para nós, ela não soa bem para nós na nossa cultura cristã, religiosa, protestante, né? Isso às vezes nos intriga, mas o texto fala que eram magos, e a melhor tradução para magos, a tradução no grego, é de fato astrólogos, e vai deixar a gente mais confuso ainda, né? Porque algumas traduções trazem os magos como sábios, mas no grego a palavra é astrólogos, e pessoas que estudam os astros, eles seriam os magos, os sábios, os astrólogos da época, e os cientistas da época. Aqui não tem nada a ver com esoterismo. Astrólogo era também um astrônomo, e naquela época as áreas de conhecimento se misturavam acerca da astrologia e da astronomia. Os sábios, algo muito comum entre esses magos, entre esses sábios, era catalogar as estrelas. Olha só, a observação em relação ao sistema solar, que eu nem sei se naquela época levava o nome de sistema solar, mas era comum eles catalogarem, portanto, assim, as estrelas e perceberem os movimentos delas diante do ano, do percurso do ano, e com isso eles podiam fazer os seus estudos, talvez prever alguns acontecimentos propício para cada coisa, como por exemplo as plantações, exatamente para as plantações. Não é comum o pessoal que cuida de plantas, o pessoal que gosta de pescaria, né? Ou algumas mulheres até o dia certo de cortar o cabelo, porque a lua assim, lua assado, né? Faz esses estudos. Não é exatamente que o cosmo conspira, mas o clima, nesse sentido. E os sábios da época se dedicavam a esse tipo de estudo. Esses magos, eles não adoravam as estrelas, pelo contrário, eles caminhavam seguindo uma estrela diferente, que não foi catalogada, e essa estrela estava levando-os a adorar um ser, uma pessoa, uma criança que havia recém-nascida, e essa criança
nada mais era do que o Filho de Deus que acabara de nascer. É interessante que os antigos, eles poliam os cristais a fim de transformarem em instrumentos ópticos, como lentes, né? E eles usavam para observar os corpos celestes, para observar os planetas. E mesmo antes de existirem as lunetas e os telescópios, já se tinha o conhecimento de planetas, graças aos sábios como estes, homens que se dedicavam aos estudos e à formação científica. São esses homens, é sobre esses homens que eu quero trazer uma meditação ao seu coração aqui essa noite. Essa caravana que saía do Oriente, interessante que o texto fala para nós, a narrativa bíblica, irmãos, ela foi escrita a partir do Oriente, de um povo que estava no Oriente, portanto o povo judeu, o povo de Deus, o povo hebreu. Mas o texto que nós lemos diz que esses magos vieram do Oriente, ou seja, mais do Oriente ainda, possivelmente regiões ainda mais distantes ali, no caso de Jerusalém, talvez vindo da Pérsia, Babilônia ou Síria, e esses homens queriam celebrar a natalidade, o nascimento de um rei. Mas eles não seriam também reis nas suas localidades? Por isso a tradição nos fala que eles eram os reis magos. Acontece que nós estamos diante de um maior acontecimento do mundo até então, que é o nascimento daquele que iria dividir a história. E a história da humanidade se divide em antes dele e depois dele. Tentaram, tirar, principalmente aqui no estado de São Paulo, com a Secretaria de Educação se levantando para tirar a nomenclatura antes de Cristo e depois de Cristo, porque possivelmente isso afetaria a fé de alguns. Ora, isso nada tem a ver com fé, isso tem a ver com aquele que mudou a história da humanidade, seja em devoção como Salvador, seja em personalidade, em figura humana. O fato é que o mundo se dividiu a partir do nascimento de Jesus. Jesus como Salvador, para muitos, como para nós, mas também Jesus como um homem que transformou o mundo a partir do seu nascimento. O mundo se divide a partir dele, e os reis magos estiveram ali para presenciar esse momento único na história da humanidade, porque é Natal, Jesus nasceu. E perceba no fato dos acontecimentos descritos aí na narrativa de Mateus, que Deus converge toda a história para si mesmo. O palco está montado por Deus, e esse palco é para glorificar o Filho de Deus. Eu não disponho agora de muito tempo para discorrer o assunto nas argumentações que eu vou trazer para você, mas eu quero simplesmente despertar a sua consciência para que o Natal é um chamado de Deus ao mundo, para o mundo reconhecê-lo como Senhor, mas também o Natal é um chamado de Deus à sua igreja, para anunciar o reino de Deus. No Natal, Deus converge o mundo para o louvor da sua glória, para que o mundo perceba que Ele é o único e verdadeiro Deus, e Ele convoca a sua igreja, para que anuncie o seu reino, sobre a face da terra, sobre todo o mundo, para que todas as pessoas percebam, entendam, compreendam, que o Filho de Deus, o Rei prometido, o Messias esperado, nasceu, portanto é Natal. Acompanhe comigo alguns pontos dessa história, e aí você vai entender um pouco melhor. Primeiro, quando os reis se prostram, nós vemos aqui a sujeição, o reconhecimento, a grandeza desses homens que eram reis, para se curvarem diante daquele que é o grande rei, para se curvarem diante de Jesus. E olha que nós estamos falando aqui, não de Jesus homem, não de Jesus com 30 anos, não de Jesus como um adulto, mas de Jesus como um recém-nascido. É maravilhoso esse ato de humildade desses homens em reconhecer que alguém estava acima dele,
Esses reis reconhecem, por isso, eles não apenas se curvam diante dele, mas eles viajam dias e dias, possivelmente semanas e semanas, para demonstrarem o reconhecimento daquele que é maior. Eles caminham nas terras ali do Oriente, seguindo, portanto, uma estrela. A gente já se perde seguindo um GPS que fala claramente para nós, vira à esquerda, vira à direita, a 200 metros aqui e ali, a gente fica doido ainda com a vozinha ali do GPS. Agora você imagina a precisão desses homens em seguirem uma estrela. Tudo para quê e por quê? Para adorarem aquele que acabara de nascer. Que coisa tremenda isso, irmãos. Mas nunca perca de vista que quem está fazendo isso são os reis. Quem está fazendo isso são os sábios, são os magos, são os cientistas, são os líderes, são os poderosos, são os ricos da época. Eles se desprenderam a caminhar, a andar, a deixar a sua casa, a juntar os seus bens, a fazer uma comitiva, indo até o recém-nascido para se dobrarem, se curvarem e o adorarem. O texto fala isso para nós. Eles queriam adorar o menino que acabara de nascer. E por que eles sabem que é menino? Daqui a pouco eu te explico. Você já imaginou você com toda a sua sabedoria se dobrar e reconhecer que existe alguém mais sábio do que você? E reconhecer que existe alguém mais rico que você? Você já imaginou em se dobrar e reconhecer que existe alguém mais influente que você, mais poderoso, mais bondoso, mais misericordioso, e que esse alguém é o Rei dos Judeus? É isso. Como viveríamos melhor se os nobres cientistas se dobrassem para reconhecer que existe alguém que está acima deles e que com todos os seus experimentos, estudos e sabedoria, eles jamais poderão conhecer elementos acerca desse alguém que é Deus, o Filho de Deus, sem que esse alguém, Jesus, se revele a si mesmo a eles. Porque com toda a ciência, com todos os estudos, com toda a tecnologia, nós só podemos conhecer a Deus se Deus assim se revela a nós. O que nós sabemos de Deus? Exatamente aquilo que Ele quis que nós o soubéssemos. E portanto Ele revela o seu ser na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Reconheça você o Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E é interessante que falando de reis, de homens poderosos, Herodes não reconheceu. Pelo contrário, Herodes foi na contramão de tudo isso. E aqui nós vemos dois tipos de reis para você se assimilar. Com quem você deseja se parecer? Pela tradição eu vou dizer assim, para que você me compreenda, com os 3 reis magos ou com Herodes? E vemos 2 grupos aqui. Aqueles que se prostram diante de Jesus, reconhecendo como o grande soberano, ou como Herodes, que não se curva em saber que existe alguém acima dele e alguém acima de todos. O fato é, quando os reis se prostram, essa primeira partezinha para você compreender, quando os reis se prostram. A segunda, quando a ciência se prostra. A ciência, sábios, estudiosos, gente rica e poderosa se curva, aleluia, para adorar a Deus. E não havia briga, distanciamento, debates entre a fé e a ciência. E hoje parece que os cultos cientistas e estudiosos acreditam que para serem nobres sábios, né, na arte do saber, eles têm de abrir mão, abdicar da sua fé, se tornarem ateus, para se distanciarem de qualquer movimento que os ligue à religião. Para muitos parece que para se tornar sábio, cientista, pesquisador, você tem que deixar de acreditar em Deus, deixar de reverenciar alguém quem criou todas as coisas. E hoje nós vivemos um grande circo armado para combater a fé cristã.
humoristas diabólicos da porta da frente, da porta dos lados e da porta dos fundos, entram com blasfêmias na sua mente, literalmente sendo usados pelo inferno para zombarem de Deus, para zombarem da nossa fé, para dizerem que Ele não existe, ou que Ele é isso, ou é aquilo, contrariando tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Pesquisadores que se assentam em seus tronos de ignorância, não de conhecimento, para bradarem e dizerem: não há Deus, não existe Deus, mas isso não é de hoje, né? Se a gente for ler Salmos, já desde aquela época já havia essa discussão: onde está Deus? Cadê Deus que não faz? Cadê Deus que não existe? Cadê Deus que permite uma pandemia dessa? Cadê Deus que vê o mal, que vê o ímpio prosperar e não, portanto, intervém? Essa discussão já é de longa data na própria Bíblia. Mas, voltando para hoje, e com a vacina agora, né, do Covid, acirra-se ainda mais o debate, porque a tal ciência, em plena era tecnológica, com recursos e avanços significativos, ainda não conseguiu provar a eficácia de um antídoto contra esse vírus. E ela não conseguiu provar por que pessoas que tinham mais probabilidade de serem alvos fatais desse vírus, ao orarem a Deus, ao manifestarem fé, elas foram curadas. Sorte, ocasião, acaso, desvio de rota, ou o vírus se mutou, o vírus estava mais fraquinho, ou de fato, quem tem a última palavra sobre a vida e sobre a morte é Deus. Mas eles não podem se dobrar e reconhecer isso, porque eles são sábios. Eles se assentam num trono de conhecimento, de poder, de sabedoria. Mas vamos deixar eles de lado e vamos voltar no texto. Nós estamos falando, né, pela história, né, voltando ao ponto zero, se hoje estamos no ano de 2020, há 2020 anos atrás, de gente que não tinha um celular, que é um computador, é tudo, né, na nossa vida hoje. Eles não tinham esses recursos para olharem para os céus e para poderem dizer que aquela estrela está anunciando o nascimento do Filho de Deus. Mas pela fé eles acreditaram. E pelos estudos, pela sabedoria, pela ciência da época, eles reconheceram. A ciência se dobra. A ciência se dobra para reconhecer Deus. O fato que apresenta é que esses homens de extrema sabedoria, sábios do Oriente, que em seu meio, o meio deles era de fato a astrologia, que era comum, adoração às estrelas, agora fazem uma longa viagem para o deserto, rumo a um povo que tinha na sua religião apenas um Deus e um só Senhor. Aleluia! Que fato espetacular, meu irmão. Reconhecer que todos os seus estudos, que toda a sua sabedoria os levem a se prostrarem diante de vou lembrar você novamente, diante de um recém-nascido, para adorá-lo, Aqui nesse texto, nós vemos a ciência, representada pelos sábios, e vemos a religião caminhando de mãos dadas. Não são opostas, não são inimigas. Pelo contrário, a sabedoria está em reconhecer que toda ciência, que toda sabedoria provém de quem? Aleluia, porque provém de Deus. De forma alguma eu contrario e quero contrariar a ciência, porque quando estamos enfermos, nós procuramos o auxílio da medicina, da ciência médica, e talvez usamos a ciência da física, a tecnologia, diante de tantos aparelhos que passam no nosso corpo, para detectar enfermidades, detectarem tumores, detectarem isso, aquilo.
Mas é interessante que quando algo foge o controle da ciência, a dificuldade de muitos em reconhecer e dizer a palavrinha milagre, ou a palavrinha Deus. Porque para eu dizer milagre, para eu dizer Deus, eu tenho que me levantar do meu trono de poder, de substância, de sabedoria e, quem sabe, de arrogância. Mas aqui nós vemos esses homens ricos, sábios, influentes, se dobrarem. Vemos a ciência deles se dobrarem. Caminhando um pouco mais, para você entender, quando os reis se prostram, quando a ciência se prostra, o mundo declara que o rei nasceu. Se ambos se prostram, o mundo vai declarar que o rei nasceu. E eu quero pensar na palavra dos reis magos como a palavra de líderes, de gente importante, de gente reconhecida nos seus meios, de gente admirável, de gente que norteia os rumos da humanidade. E eles, ao chegarem em Jerusalém, eles vão logo perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E foi essa pergunta que eu pedi para você repetir aqui agora, lendo o texto em Mateus capítulo 2, ali no versículo 2. E eu tenho dito que perguntas podem transformar situações e histórias de muita gente. Lembra, quando falamos aqui da história de Neemias, que estava, portanto, lá em Jerusalém, e a partir de uma pergunta, como está Jerusalém? A cidade foi transformada, a vida de Neemias foi transformada, Jerusalém foi restaurada, os seus muros foram assim reerguidos, porque literalmente uma pergunta foi feita. E aqui nós vemos uma pergunta sendo feita, e pensando no que os magos declaram em Jerusalém, eu fico a pensar, e quero te levar a pensar juntamente comigo isso. E se os magos não tivessem perguntado publicamente sobre Jesus? Já imaginou? Se eles chegam em Jerusalém e não perguntam sobre Jesus às pessoas, se eles não tivessem dito às pessoas acerca dos sinais que eles estavam acompanhando já há algum tempo, se não explicassem para elas dos estudos científicos de uma grande e diferente estrela com uma luz diferenciada que estava se movendo nos céus, e se eles não explicassem isso para as pessoas, se não discorressem acerca dos estudos religiosos sim, sobre a fé judaica, porque tudo nos leva a crer que esses homens não eram judeus, tudo nos leva a crer que eles não tinham a fé dos judeus, eles não eram judeus, eles não tinham a fé em Abraão como pai de uma grande nação, pois eles vieram do Oriente até Jerusalém, mas eles tinham um estudo firmado no profeta Isaías e principalmente no profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 3, é o texto que nós acabamos de ler. Então, diante de tantos e tantos estudos, quando eles percebem algo diferente no universo, algo acontecendo, e eles abrem um livro da fé de um povo, e começam a fazer essas comparações, eles chegam à seguinte conclusão: há um Deus sobre a terra, e esse Deus tem o controle sobre a terra, e esse Deus prometeu algo, e esse algo está se cumprindo nos nossos dias, e uma estrela está com um brilho diferente, e essa estrela anda, no sistema solar, essa estrela começa a caminhar, ela estava aqui, agora está para lá, e ela vai se distanciando de nós, ou seja, vamos segui-la. Mas por que nós vamos segui-la? Porque nesse livro fala para nós que essa estrela brilha assim uma luz diferente, mas essa estrela está anunciando o nascimento do rei dos judeus. Nós não somos judeus, mas a pessoa que vai nascer entre eles vai ser o Salvador do mundo. E eles se dobram a isso. Você entende que quando os reis se dobram, quando a ciência se dobra, o mundo começa a declarar que o rei Jesus nasceu? Porque a pergunta deles em Jerusalém:
onde está? Onde ele nasceu? A estrela está aqui bem perto. E foi isso que acendeu então em Herodes para que ele reunisse os sacerdotes, os escribas, os religiosos ali. Eu quero saber onde ele vai nascer, porque esses homens vieram de tão longe, eles vieram para reconhecer um outro rei. Eu vou perder o posto? Mas aí, com essas perguntas desses homens, o que aconteceu? As pessoas voltaram a estudar a palavra de Deus, voltaram a ler os profetas, e voltaram a reacender a sua fé, de que o Messias nasceria, de que o Messias estava junto de nós, que Jesus, no caso não tinha esse nome, que Jesus nasceria, que Jesus estava, portanto, assim, presente. Se os magos não tivessem falado em Jerusalém, a história seria outra, irmão. Semelhantemente acontece com a gente, que estamos seguindo a luz, a verdade para a vida eterna. Nós fazemos perguntas que reposicionarão as pessoas. Nós não estamos fazendo essas perguntas que podem mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Nós não estamos interagindo com as pessoas a ponto delas serem despertadas a buscar o propósito da vida. Nós estamos aguardando a grande verdade somente para nós. Somente para nós. Jesus nasceu, é Natal, os magos vieram de tão longe para adorá-lo, e hoje nós precisamos ir tão longe para adorá-lo, mas essa verdade não pode ficar escondida dentro de nós, porque é uma verdade libertadora. As pessoas precisam saber disso. Você já imaginou se esses magos não falam com ninguém? Eles, entre aspas, fazem disso um segredo e guardam para si, e talvez é o que acontece com a gente. Por isso que eu disse que Deus montou todo o palco de manifestação da sua glória, para que o mundo reconhecesse que Ele é o Senhor, mas também para levantar o seu povo, a sua igreja, para anunciar o seu reino. Porque se os magos não tivessem dito que o rei nasceu, não tivessem dito sobre a estrela, não tivessem declarado a palavra do profeta Miqueias, será que o mundo saberia? Será que... eu sei que Deus tem outros meios. Eu sei que os pastores no campo glorificavam a Deus, porque anjos apareceram e anunciaram. Eu sei que outros eventos espetaculares também aconteceram, mas Deus usou esses homens poderosos. Deus levantou esses sábios para se curvarem e anunciarem isso. A notícia do nascimento de Jesus não é algo que inicia uma religião, mas que traz salvação, e você não pode se calar diante dessa verdade. Os Herodes precisam saber, o povo à sua volta precisa saber. A resposta da pergunta dos magos mudou a história da humanidade. O mundo se dividiu, como eu disse, antes e depois dele. O mundo dos nossos dias se divide em antes e depois da pandemia, ou em meio à pandemia. Não se divide dessa forma, mas pandemias já existiram antes. Anteriormente já houveram outras pandemias na história da humanidade. O que não existiu e jamais irá acontecer novamente é o Filho de Deus sendo encarnado e nascendo, portanto, numa manjedoura. Aleluia. Como os magos, faça conhecido às pessoas que o Salvador do mundo nasceu. Fala para a turma do seu trabalho, seus amigos de escola, de faculdade, as pessoas que trabalham para você ou com você nesse sentido, para que compreendam o verdadeiro sentido do Natal, para que possam entender que é o nascimento do Rei prometido de Israel, e esse Rei está conosco hoje. Mas entenda, e a gente caminhando para o último ponto aqui, olha, quando os reis se prostram, quando a ciência se prostra, o mundo declara que o rei nasceu e algo extraordinário acontece. Algo extraordinário acontece. A estrela que os magos identificavam não foi exatamente uma
um desvio de rota, não foi algo que fugiu ao padrão, que eles não tivessem se catalogado, não era o acaso que produziu aquilo, não foram cometas que se chocaram, explodiram, foi algo extremamente maior. E este algo extremamente maior só poderia acontecer como fruto das mãos de Deus, obra divina. Não é por acaso que aquilo aconteceu, algo de fato extraordinário, e por isso eles não tiveram problemas em reconhecer nas páginas de um livro sagrado de um povo. Eles estudam os profetas de Israel e percebem que ao se deparar com o texto de Miqueias, eles estão diante de uma profecia. Eles reconhecem isso. Isso me leva a alguns questionamentos, e eu te pergunto, por que se esses magos, se esses homens, que não tinham nenhuma inclinação para a fé judaica, que não adoravam até então o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, mas ao reconhecerem, nos seus estudos, na sua ciência, a estrela, ao reconhecerem os seus conhecimentos nos estudos, acerca da profecia, eles não tiveram problema em acreditar, em depositar fé, que aquilo de fato era algo divino. Eu te pergunto, por que você tem tanta dificuldade em aceitar e reconhecer as verdades narradas na palavra de Deus? A Bíblia fala do nascimento do Salvador, Natal, e ele nasceu para provar que nós não podemos nos salvar. Jesus nasceu, ele veio até nós para nos salvar, para provar para você que você não consegue se salvar, você não tem forças para se salvar, você não tem sabedoria, habilidade, recursos, vontade, nem vontade para se salvar. Mas é Ele que efetua em nós o querer quanto o realizar, é Ele que desceu do céu, é Ele que veio até nós, é Ele que nasceu entre nós, é Ele que se manifestou na terra, é Ele que demonstrou amor primeiro, é Ele que exerceu graça, é Ele quem nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, é Ele quem faz. Algo espetacular, extraordinário aconteceu sobre a terra. Por que você tem dificuldade em aceitar e compreender essas verdades da palavra de Deus? A Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia fala de pecados, e pecados que nos irão condenar para a morte eterna, portanto a Bíblia fala do inferno, a Bíblia fala do final dos tempos. A Bíblia é um livro atual, ela fala de coisas incomuns, ela fala de pandemias, ela fala de enfermidades, ela fala de guerras, de fome, de rumores de guerra, ela fala do final dos tempos. A Bíblia falava que o Filho de Deus iria nascer, e ele nasceu. Nos dias de Noé, anunciava, né, um grande dilúvio, aconteceu. Jesus anunciava que iria morrer e ressuscitar, morreu e ressuscitou. Jesus anunciava que vai voltar. Por que a gente tem dificuldade de acreditar nisso? Por que a gente tem a dificuldade de levar a nossa vida na força do nosso braço, da nossa sabedoria, do nosso dinheiro? E não reconhecer as grandezas de Deus, ou a verdade da palavra de Deus. Os magos não tão somente seguiram uma estrela, eles não estavam seguindo uma pista, irmãos, para descobrirem Jesus. Não é assim, colhi um ponto aqui, Deus está dando pistas. Não, a palavra de Deus é muito clara para nós. Eles estavam seguindo a palavra de Deus, eles não estavam exatamente seguindo uma estrela, a estrela se movia, mas eles estavam seguindo a palavra do profeta,
Eles estavam seguindo a palavra de Deus, que os direcionava a seguir a estrela. Não é a estrela que os direcionava a seguir a palavra. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Nós amamos a palavra, o Deus da palavra, e seguimos as orientações da palavra para nós, porque Ele é a verdade, a sua palavra, portanto, é a verdade. E quando eles encontram Jesus, né, não é assim, encontramos, ganhamos o jogo, vencemos, teremos que ser premiados. Pelo contrário, quando eles encontram Jesus, ao invés de serem premiados, entre aspas, é eles que ofertam, é eles que abençoam, é eles que dão prêmios, o ouro, o incenso e a mirra. É eles que reconhecem que estão diante de algo extraordinário sobre a face da terra. E assim, o mais interessante nesse texto são os versículos seguintes, que diz que eles queriam adorá-lo. Irmão, por que esses magos foram seguir essa estrela? Para encontrar Jesus. Por que eles queriam encontrar Jesus? Para adorar Jesus. Para adorá-lo. É isso que o texto diz. Nós não estamos falando de um jogo, mas nós estamos falando de um processo de transformação do mundo, que a partir dos estudos desses sábios homens, da viagem pelo Oriente, do encontro na manjedoura e da adoração e reconhecer que o grande e poderoso Deus havia se encarnado na pessoa de um menino. Estamos diante de um processo de transformação da humanidade. E esses magos vieram adorar Jesus como Deus, adorar Jesus como Senhor, como Salvador. E a minha última perguntinha aí, você vem aqui essa noite para quê? Para adorá-lo? Ou para concluir um jogo, como um Jumanji, né? É um jogo, eu vou ver se eu vou vencer. É o jogo da vida, é um jogo religioso, que eu tenho que estar no domingo à noite, que eu recebo pontos, que eu recebo créditos com Deus. Esses homens não estavam ali para receber créditos com Deus, eles estavam ali para adorar a Deus. Quando a ciência se prostra, quando os reis se prostram, o mundo declara que o rei nasceu e algo extraordinário acontece. Eu vou encerrar com uma frase de C.S. Lewis, escritor, teólogo, conhecido, né, pelas Crônicas de Nárnia, e depois a gente vai louvar Jesus encerrando o nosso culto. A Renata, a sua família tem mais uma canção, mas as palavras dele, eu anotei aqui, diz o seguinte: o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E ele veio até nós, onde estávamos, para que pudesse nos levar até onde ele está. Ele não diz, suba aqui. Não. Ele desce aonde estamos e nos eleva até onde Ele está. Isto é o milagre do Evangelho. É Natal. Você não pode deixar de anunciar às pessoas que o Rei dos Judeus nasceu. Você não pode deixar de anunciar aos seus amigos, clientes, colaboradores, colegas, que Jesus nasceu. E nasceu para cumprir a palavra de Deus. Ele não nasceu tão somente por ser um menino, para se encarnar. Ele nasceu para salvar a humanidade, para nos salvar. E ele não falou para nós, como diz as palavras de C.S. Lewis, venham até aqui. Não, ele veio até nós. Essa entrega, esse amor, só Jesus. Só Jesus. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo, encerrando assim o nosso culto, nossas reflexões de fim de ano novo, de ano que se foi, que está se indo, reflexões de Natal. Não preparamos esse ano uma cantata devido a ensaios
aglomerações, ajuntamentos, crianças, adolescentes, mas de algo, de uma forma singela. Queremos despertar você para isso, para entender que o Natal é a manifestação da glória de Deus, sim, ao mundo, e é uma manifestação de um chamado de Deus à sua igreja para anunciar o seu reino. Deus levantou esses sábios homens para anunciarem o seu reino, e Deus levanta você para anunciar o reino dele, para que ele seja reconhecido, portanto, sobre toda a terra. Que Jesus nos abençoe.